Oi, queridos alunos do nono ano. Nessa aula de número 29, a gente vai falar de ondas e também das características da onda, né? Para tanto, a gente vai agora para o nosso primeiro slide. Então, veja, a gente já começa com o conceito, né? O conceito. O que são ondas, né? As ondas são perturbações, e realmente são perturbações. Imagine você ter um recipiente ali, né, com a água, e a água toda paradinha ali, quietinha, aí você joga uma pedra, né? Essa pedra, quando toca a água, vai gerar uma perturbação nesse corpo d'água, né? E essa perturbação ela vai se espalhar. E essa perturbação se espalhando, né, ela se espalha na forma de ondas, porque as ondas são perturbações periódicas, né, que se propagam, que se espalham. Ao veja, você jogou a pedra, né, ali no corpo d'água que estava quietinho, e aí essa perturbação vai se espalhar, né? Ela vai se propagar, né, com certo de forma periódica, né? Sem o transporte de matéria, só transporte de energia, viu? A onda tem essa característica. A onda só transporta energia, não transporta matéria. Se tivesse uma folhinha aqui, você ia ver que a folhinha subir e descer, subir e descer. Ou seja, ela se deslocar apenas transversalmente, né? Não ia se deslocar longitudinalmente, ela ia só subir e descer, porque uma das grandes características da onda, a onda, portanto, é uma perturbação que vai se espalhando, né? Com certo periodismo, né? Coisa periódica é uma coisa que vai se repetindo, né? As ondas vão se repetindo e as ondas elas transportam apenas energia, não transportam matéria, beleza? Então, qual é a natureza? Quanto à natureza das ondas? Quanto à natureza das ondas, nós temos dois tipos básicos de ondas, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que necessitam, precisam, exigem um meio material para poderem se deslocar. Só se deslocam em meios materiais. Então, ondas mecânicas são as que se propagam em meio material. Por exemplo, essa onda no lago, né, ou no recipiente com água, essa onda é uma onda mecânica, porque é uma onda que precisa de um meio material para se deslocar, que é o próprio lago. A onda que a gente faz numa corda, né, ali também, ó, é uma perturbação que vai se espalhando com certa periodicidade na corda, e essa onda é uma onda mecânica que também precisa de um meio material para acontecer, que é a própria corda, beleza? E um excelente exemplo de onda mecânica é o som, né? São contrações e rarefações do ar. A próxima aula a gente falar de som. O som também é uma onda mecânica. O som precisa de um meio material para se deslocar. Ou seja, para esse som sair de minha boca, chegar à orelha de alguém, né? A orelha externa, a orelha média, a orelha interna, precisa de um meio material. E o meio material é o próprio ar, beleza? As ondas eletromagnéticas são aquelas que não necessitam de um meio material para se propagar. São as que não necessitam de meio material para se propagarem, né? As ondas eletromagnéticas, portanto, elas se espalham, elas se propagam mesmo no vácuo, na ausência de matéria, né? Por exemplo, se você estiver no espaço, né, no universo, se você gritar no universo, ninguém vai escutar você gritando, porque o universo é o vácuo, não tem matéria, não tem meio material, então o som não se propaga no vácuo, porque o som é uma onda mecânica. Já no vácuo, as ondas eletromagnéticas se propagam, porque as ondas eletromagnéticas não precisam de meio material para a sua propagação. Então, exemplo de onda eletromagnética é a luz, né? A luz solar, a luz visível, né? A luz sai do Sol, chega até a Terra, atravessando todo o vácuo do universo, chega até a gente, porque é uma onda eletromagnética, né? Então, a luz é uma onda eletromagnética, né? A luz visível
também as ondas a ultravioleta, né, do Sol, a luz visível, né, que é a luz branca, mas também as ondas UV, né, ultravioleta também é onda eletromagnética, também as ondas de rádio, de TV, as micro-ondas, inclusive a radiação nuclear também é raio-x, né? Tudo isso é onda eletromagnética, beleza? Vamos para frente. Então, propagação e oscilação das ondas. Então, se a gente olhar para a propagação e para a oscilação das ondas, nós temos ondas transversais e ondas longitudinais. O que são ondas transversais? Tem a direção de vibração, né, e de perturbação, é perpendicular, desculpa, à direção de propagação. Como assim, professor? Vamos tentar explicar isso. Então, veja, as ondas transversais têm a direção da vibração, né? Perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, né? Com a direção de propagação. O exemplo, professor, não estou conseguindo enxergar isso. Imagine uma corda, ó. As ondas em uma corda. As ondas em uma corda, qual é o sentido de deslocamento? O sentido de deslocamento é na horizontal, né? E o sentido da oscilação na vertical, beleza? Ou seja, o sentido do deslocamento horizontal é perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o sentido da oscilação. Por isso que é uma onda transversal, beleza? O sentido é esse, do deslocamento, e esse é o sentido da oscilação. Então, por isso que são ondas transversais. Agora, as ondas longitudinais são aquelas onde a oscilação é no sentido e o movimento é no mesmo sentido. Por exemplo, as ondas de uma mola, né? A mola, ó. Então, a oscilação é no sentido, a mola oscilando, né? A oscilação é no sentido é no sentido horizontal e o deslocamento também é no sentido horizontal. Então, portanto, a gente chama de ondas longitudinais, porque tem a direção de vibração coincidente com a direção de propagação. Tranquilo? Professor, e quais são as características de uma onda? Ó, a onda, ela tem as cristas e os vales, né? A crista é ali a maior elevação da onda é sua crista, né? E o vale é a maior depressão da onda, né? Então, crista, a maior elevação, vale, a maior depressão, beleza? Então, a crista, vale. Então, aí nós temos amplitude. O que é amplitude? Amplitude é a distância entre uma crista, né, e o ponto de oscilação, né, ou a distância de um vale para o ponto de oscilação. Então, ou seja, a altura da crista em relação ao ponto de oscilação ou a profundidade do vale em relação ao ponto de oscilação é o que eu chamo de amplitude, né? Amplitude, portanto, a altura da crista ou profundidade do vale em relação ao ponto de oscilação, beleza? E o que é comprimento de onda? Comprimento de onda que a gente representa por essa letra grega chamada de lambda, né? O comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. Como não está mostrando outro vale, mas aqui é um vale, né? Então a distância entre esse vale e esse vale é comprimento de onda, mas também pode ser a distância entre essa crista e essa crista, também é comprimento de onda, né? Período é o tempo consumido para uma oscilação completa. Então, ou seja, uma oscilação completa, aí a gente chama o tempo que foi consumido para essa oscilação completa, aí a gente chama de período, ok? E a frequência, professor? A frequência é o número de repetições, o número de oscilações por um intervalo de tempo.
Então, o número de oscilações, número de repetições por intervalo de tempo, a gente chama de frequência da onda. E a velocidade, a gente tem a formulazinha, a velocidade é igual ao comprimento de onda, a distância entre duas cristas ou entre dois vales, vezes a frequência, ou seja, o número de repetições por intervalo de tempo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até nosso próximo encontro. Tchau!